A paz. Voltamos então para vermos aquilo que é a hermenêutica dentro do contexto dos estudos teológicos. Pensamos nas suas definições, etimologia e nas suas ações. E agora nós vamos pensar um pouco sobre a importância da hermenêutica e a necessidade da hermenêutica bíblica. A hermenêutica, ela traz no seu escopo uma importância imprescindível. Nós não podemos jamais nos desvincular disso. Eu anotei e quero que vocês acompanhem pelo menos 4 pontos daquilo que seria básico, importante, fundamental. Quando nós falamos em fundamento, é exatamente aquilo sobre o qual a casa se apoia. Então, nós precisamos partir desses fundamentos para entendermos a importância da hermenêutica para os estudos e para a proclamação do Evangelho Bíblico. Primeiro, nós entendemos que Deus se revelou nas Escrituras e essa revelação precisa ser compreendida. Nós temos a Bíblia Sagrada e ela se apresenta para nós como um livro como todos os outros livros. Porém, nós entendemos que ela é sagrada, porque Deus se revela nela. Nós entendemos que todo e qualquer homem, ele pode ler a palavra de Deus, ele pode ter acesso à Bíblia Sagrada, ele pode estudar os seus textos como se estuda qualquer literatura, ele pode olhar para eles e tirar ensinamentos morais, ele pode olhar para ele e tirar bases para, por exemplo, como desenvolver uma boa liderança. Nós teremos muitos textos bíblicos em N lugares da Palavra de Deus. Nós vemos isso hoje dentro do mercado, como as pessoas se baseiam naquilo que é o livro bíblico, os que são os livros bíblicos, os ensinamentos bíblicos, para divulgar coisas que são simplesmente daquilo que nós chamamos de seculares. Porém, nós trabalhamos com a revelação. Foi visto isso lá na nossa parte de introdução à teologia, e nós entendemos que uma das fontes de revelação de Deus ao homem são as Escrituras Sagradas. No começo da nossa conversa sobre hermenêutica, eu falei que ela é a nossa ferramenta de trabalho, a palavra de Deus. Ela é a nossa ferramenta de trabalho. Você pode colher ideias em muitos lugares. Você pode ter a experiência máxima, você pode ter tido um encontro com Gabriel em qualquer esquina da nossa Florianópolis. Mas, independente de qual seja o nível da sua experiência espiritual, nada pode ir além daquilo que é a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Então nós entendemos que Deus se revelou nas Escrituras. E esta revelação foi de forma múltipla. Logo, ela precisa ser compreendida. E para compreender essa revelação, você vai precisar das regras, das ferramentas que lhe são oferecidas pela hermenêutica. Você vai olhar para um texto bíblico e você vai precisar entender quais são as bases onde aquele texto foi formado, qual é a linguagem que está ali apresentada, aquele texto, qual é o seu gênero literário, é uma poesia, é uma narrativa, é uma profecia, e você vai ver que existem figuras de linguagens, e tudo isso estão dentro do texto, apresentados no texto, e você precisa ter este contato com a revelação e entender que a revelação precisa ser compreendida a partir daí. A segunda base de importância é porque a hermenêutica vai te dar ferramentas para você alcançar algum tipo de explicação para as dificuldades que são apresentadas na própria Bíblia. A Bíblia traz algumas coisas que você tem que olhar para ela e entender que elas são difíceis, que elas são que vão para além, às vezes, daquilo que é a razão humana. E você vai precisar saber que existe uma linguagem por trás daquilo, existe uma cultura onde a Bíblia foi formada, que é diferente da nossa.
Por exemplo, você vai achar palavras no texto bíblico já traduzido para o português e você vai ficar se perguntando o que quer aquilo dizer. Por exemplo, se você olhar em Samuel, vão dizer que pegaram a bila. O que seria uma bila? Né? Nós olhamos e ficamos pensando, Bila deve ser o apelido de alguém que, sei lá, deve ter um nome bonitinho, e chamaram-na de Bila. Mas, na verdade, nós não sabemos o que é uma Bila dentro do nosso contexto. Se você for procurar alguém que conhece bem o português lusitano, ele vai te falar, não, a Bila é um pote onde se carrega água. E você não pode inventar um significado para aquilo, até porque aparece no Antigo Testamento também uma senhora que se chama Bila, né? Então você precisa ver que existem outras dificuldades dentro da própria Bíblia. Eu falei de uma dificuldade de linguagem dentro da tradução, mas você vai achar dificuldades doutrinárias dentro da tradução. Se você não ler muito bem um texto, por exemplo, de Saul consultando a feiticeira de Endor, você vai começar a pensar que a magia é alguma coisa que é permitida pela palavra de Deus. Você vê hoje quantos usos de magia no contexto evangélico disfarçado de fé. E, na verdade, as dificuldades apresentadas na própria Bíblia, elas passam pela boa manutenção da hermenêutica para a interpretação da Bíblia Sagrada. Você vai ter uma terceira importância, que é a ferramenta que a hermenêutica te dá para que você possa voltar no lá e então e conhecer quem eram o escritor e o leitor daquele texto bíblico, lá dentro do seu próprio contexto. Você vai conhecer por que ele fala aquilo ali no lugar em que ele fala, por que ele se dirige àquela pessoa naquela linguagem, daquela forma, por que o escritor escreve naquele contexto, porque ali está apresentado o escritor e o leitor no lá e então, no chão em que eles viviam, na terra onde eles pisavam. A hermenêutica vai te apontar caminhos onde você poderá voltar o mais possível e chegar bem perto daquilo que era o sentido original do texto. Claro, você não vai querer nunca ser a pessoa que vai trazer aquele tesouro escondido que nunca ninguém trouxe. Nós temos que nos guardar de querer ser vaidosos neste ponto e de querer trazer qualquer tipo de nova revelação e inventar sentidos para o texto. Mas a hermenêutica vai nos dar ferramentas para que nós possamos voltar no contexto de formação do texto e lá entendermos quem era o leitor, entendermos quem era o escritor e o que eles queriam dizer naquilo que eles estavam dizendo. Por fim, um quarto ponto para nós entendermos a importância da hermenêutica para nós é que a hermenêutica vai nos dar essas ferramentas para manter o nosso espírito livre de se tornar um herege ou um falso profeta. Uau! Essa aqui é bom nós entendermos, porque toda heresia e toda falsa profecia, ela nasce de uma má interpretação do texto. Nós temos que entender isso, porque ainda que não tenha sido intencional essa má interpretação, ainda que este homem, esta mulher, a pessoa que está por trás desta interpretação, não tenha feito isso com um espírito pré-concebido de se tornar um herege ou um falso profeta, vem da má interpretação o nascimento das heresias e das falsas profecias. Basta eu pegar um texto fora do seu contexto e nós vamos entender como é que eu crio uma heresia. Nós temos um cuidado muito interessante para falar sobre isso, mas vamos pensar o seguinte: nós
e vivemos um tempo onde o diálogo religioso é quase que uma carência, uma necessidade. E em tempos de reclusão nós estamos vendo muitas lives, e essas lives apontam para várias pessoas falando sobre as Escrituras. E todas falando de Cristo. E todas apontando e falando sobre os evangelhos de Jesus. Agora, por trás de todas essas vozes, existem interpretações. É interessante que vocês notem que espírita fala de Jesus, mas o Jesus dos espíritas não é o Jesus dos evangelhos. É interessante que você veja que adventistas do sétimo dia falam de Jesus, mas observem bem que o Jesus dos adventistas do sétimo dia não é o Jesus dos evangelhos. Ora, ele é um Jesus que ainda não acabou a obra da redenção. Tanto é que ele ocupa agora o sacerdócio nos céus para continuar expiando os pecados. Não é uma obra completa a redenção da cruz. Você vai ver que os mormons falam de Jesus, mas o Jesus dos mormons é meio-irmão de Satanás, que foi gerado pelo encontro de Elohim com a Virgem Maria. Vocês vão ver que muitas vozes estão falando de Jesus, muitos estão proclamando Jesus, mas precisamos entender onde nasce essa interpretação, de que cunho é esta interpretação. Vejam que nós temos, dentro de algumas heresias, interpretações que nasceram de sonhos, de visões dos seus líderes e que eles põem no mesmo nível da palavra de Deus. Em outras heresias, como os Testemunhas de Jeová, por exemplo, nós vemos que elas nasceram de interpretações equivocadas da palavra de Deus. E diante disso, seus líderes que proclamam essas mensagens tornam-se falsos profetas. Então entendam a importância de interpretar bem uma palavra bíblica. Até porque vocês serão amanhã pregadoras licenciadas pela Igreja Assembleia de Deus para proclamarem o Evangelho de Jesus Cristo nos mais diferentes púlpitos que se lhes serão oferecidas. Esses púlpitos precisam ouvir a genuína palavra de Deus. E a genuína palavra de Deus nasce, sim, de uma interpretação genuína desta mesma palavra. Eu quero agora pensar com vocês sobre a necessidade da hermenêutica bíblica. Nós já pensamos sobre isso um pouco, mas é interessante que você entenda isso, anote, que você cresça nesse conhecimento, que você vá para além daquilo que nós estamos falando aqui e que você, neste conhecimento, você crie a sua base de interpretação sempre muito bem amarrado àquilo que são as regras básicas da hermenêutica bíblica. Qual é a necessidade da hermenêutica bíblica? Primeiro, nós já pensamos sobre isso, mas agora vamos expandir a ideia. Compreender o sentido do texto dentro do seu ambiente sócio, histórico e cultural. O que é que ele queria dizer quando estava dizendo isso para aquele povo lá e então? O texto foi criado num ambiente muito diferente do nosso. O texto nasceu de uma necessidade talvez diferente da nossa. E nós estamos olhando para trás, lá onde o texto foi formado. Precisamos compreender este ambiente, saber onde o texto nasceu, saber qual que foi a necessidade que lhe deu origem, para que nós possamos ver o real sentido do texto, ou nos aproximar o máximo possível disso. Você pode estar dizendo, Joel, eu preciso de um exemplo. Eu preciso que você nos diga mais perto o que seria isso. Ora, nós podemos achar muitos exemplos dentro da palavra de Deus, mas quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ter que entender que o mundo do Antigo Testamento era totalmente diferente do nosso mundo hoje. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ter que entender também que o mundo onde cresce o Novo Testamento
é bem diferente ou muito diferente disso que nós estamos vivendo hoje. Logo, quando você olha um texto bíblico que está sendo aplicado ali, você precisa dar uma olhada para aquilo e ver como as coisas aconteciam lá. Um menino que vai embora de casa pedindo a herança do seu pai, você precisa saber se ele tinha direito a pedir aquela herança e se o pai tinha dever de lhe dar a herança. Ora, direito ele tinha, medidas devidas às circunstâncias, e o pai também podia lhe dar a herança. Qual que era o direito? O direito de pedir, pai, eu queria a parte da herança, eu tenho algumas dúvidas quanto à sua posição, quanto ao seu caráter, quanto à sua pessoa, e eu queria a parte da herança que me toca. O pai poderia pegar, no caso do texto bíblico, o menino é o mais novo, então ele teria parte a 1/3, os outros 2/3 seria do mais velho. Então, o pai poderia lhe dar a parte da herança e dizer, esse terço aqui é seu, esse terço é seu, só que o menino não poderia gastar aquilo. A verdade é que o pai lhe daria com o seguinte sentido, eu não posso mais fazer negócio com isso. Eu não posso mais vender isso aqui, por exemplo, porque a dúvida caía sobre o caráter do pai. Eu não posso vender isso aqui está no seu nome, isso aqui é herança, isso é seu. O que extrapola o sentido do momento é que o pai abre mão dos seus direitos, ele é duvidado no seu caráter, ele abre mão e dá a doação para o menino. Né? Ele entrega na mão do menino aquilo que é a parte da sua herança. Mas se ele tinha direito, ele tinha direito. Se o pai poderia lhe dar, poderia lhe dar. O que o pai não devia, que extrapolou os documentos da época, é que o pai não precisava dar-lhe na mão. O pai poderia passar por nome dele. O pai poderia se privar de trabalhar com aquilo. Olhando para lá, você vê uma série de coisas que acontecem nisso. Quando você olha, por exemplo, para o ambiente da sociedade da época, nós olhamos para esse menino voltando para casa e nós vemos com uma humildade incrível o pedido que ele faz para o pai. Eu não quero mais ser chamado teu filho, eu não mereço. Faz de mim um dos seus jornaleiros ou empregado. O que era naquela sociedade um jornaleiro? Um jornaleiro, um empregado, ou um serviçal, ganhava o seu jornal. O jornal era o salário do dia. Entrava de manhã, trabalhava, ganhava no final do dia o seu jornal e ia embora. O que o menino queria não era simplesmente eu estar aqui humildemente porque não posso ser chamado seu filho, não mereço. Na verdade, o que ele queria era continuar usufruindo do pai depois de ter gastado tudo o que ele tinha. Ele queria voltar, usar das benesses do velho, trabalhar para o velho, ganhar aquilo que lhe era salário, ir embora, gastar e amanhã voltava de novo, trabalhava, usava. Na verdade, ele queria desfrutar das bênçãos do velho sem ter nenhum compromisso ainda com a casa. Nós às vezes interpretamos como uma humildade, mas continuava uma esperteza. Então, para entender essas coisas, nós precisamos compreender os textos lá dentro da sua cultura, dentro da sua origem, dentro do seu contexto cultural. Um exemplo disso, mais um, é quando um rapaz pede para seguir Jesus. E Jesus, de pronto, diz, não, você não pode me seguir, você não me segue, não vai poder. E acontece que um outro vem e diz, eu não posso seguir agora, eu queria um tempo, eu queria enterrar meus pais. E Jesus diz, não, você me segue agora. Ora, um que se oferece, Jesus não quer. Um que pede um tempo, Jesus diz na hora. E para aquele que se oferece, Jesus diz assim, não dá, porque eu quero que você entenda que as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que está acontecendo ali? Está acontecendo que Jesus está olhando para a intenção do coração daquele homem.
daquele rapaz que pede para segui-lo. Qual que é a intenção dele? A intenção dele é que Jesus é um líder, um grande líder político, e ele vai sair bem acompanhando Jesus. Ele tinha interesses políticos nisso. Qual é o interesse? É o interesse de se sair bem perto de Jesus, que era acompanhado por multidão e que com certeza isso dava ibope. Quando Jesus fala em raposa, ele está se referindo a Herodes, governador da Judéia, reconhecido por Roma, e Herodes, esse título deste governador, é reconhecido entre todos eles, dos partidos herodianos. As oposições aos herodianos chamam eles de raposas. Você vai ver isso quando Jesus dispensa os enviados de Herodes, que vêm buscar Jesus, que diz que Herodes quer falar com ele. E ele diz, vai lá e diz para aquela raposa. Raposa é o apelido ou é o tratamento que é dado pelos opositores aos herodianos, àqueles que fazem parte do grupo dos herodianos. Esses opositores chamavam-nos de raposa. Jesus, um dito opositor disso, ele diz para aquele menino, as raposas têm os seus covis. Ele está dizendo, Herodes tem um palácio, tem estabilidade, tem segurança. Quando ele fala as aves do céu, está apontando para o império, que é conhecido pela grande águia romana, que domina todo aquele ambiente, e ele diz, as aves do céu têm os seus ninhos. Ele está falando de segurança, estabilidade, condição, continuidade, e ele diz, aqui com o Filho do Homem, você não vai ter nada disso. Aqui com o Filho do Homem, você tem que colocar tudo o que você é, o que você tem, os seus pensamentos de estabilidade e segurança na mão de um Deus que você não vê, na mão de um Deus que você simplesmente tem que confiar. Então, ele diz, por isso eu vejo em você que você não tem profundidade para começar a me seguir. Isso você vai descobrir quando você estuda o ambiente sócio, histórico e cultural da época do texto bíblico. Segunda coisa, dentro do texto bíblico, é explicar o sentido do texto. Explicar o sentido do texto, utilizando-se de todos os recursos linguísticos, históricos e geográficos. Muito interessante também. Vamos pensar isso olhando para um sentido linguístico. Você vai ver vários choros nos evangelhos. O evangelho vai apresentar pessoas chorando, vai apresentar o próprio Jesus chorando, e você tem que entender que por trás dessas palavras, que para o português vem como choro, né? Na nossa língua vem como choro, você tem que entender que nem todo choro é o mesmo choro. Nós entendemos isso quando vemos as palavras gregas, como são apresentadas diferentes dentro do texto bíblico. Olhe, por exemplo, para Jesus chorando diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Nós olhamos e vemos a expressão simples, bem curta, talvez o menor ou o segundo menor versículo do Novo Testamento, a expressão é Jesus chorou. Mas aquele choro não é um choro simples de uma lágrima correndo e caindo ao chão e alguém olha e diz, olha, ele está chorando. Não, aquele chorou tem um significado de alguém que chora motivado por eu vou usar a palavra aqui por pobreza de vocabulário, mas por uma ira, algum tipo de raiva, algum tipo de sentimento profundo de indignação. Ora, como Jesus vai chorar diante do túmulo do seu amigo com raiva, ira e indignação? Não é de Lázaro que ele está com raiva. Tanto é que ele ressuscita ele, né? E depois vai jantar com ele. Não é dos circunstantes que estão ali buzinando. Se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Não, a ira dele é exatamente com a morte. A indignação dele é exatamente com a morte. Porque dentro
dentro do coração daquele homem, Jesus, ele está fazendo a leitura, quando ele diz, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, ele está fazendo a leitura de que ele, ou eles, a Trindade Eterna, não criaram o homem para a morte, e que a morte é um subproduto do pecado. E ele olha para o seu amigo lá, dizendo, olha no que se transformou aquilo que nós fizemos à nossa imagem e semelhança. Esse é um choro. Nós vemos um outro choro, numa outra palavra, das mulheres, quando ele vai levando a sua cruz, nós vemos as mulheres chorando e nós ouvimos da boca de Jesus uma expressão. A expressão é, não chores por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos. Essa palavra é interessante porque nos dá a intenção de que Jesus está cheio de compaixão, dizendo para aquelas mulheres, não chore por mim, vai acontecer uma coisa pior e tal. Jesus está falando isso, mas com que sentido? Aquelas mulheres são carpideiras, pagas para chorar. Elas estão chorando ali, mas não expressa o sentimento delas. Aquilo ali está valendo dinheiro. Aquilo ali tem uma cota. Elas olham para Jesus como quem a dizer, para mim você é alguém com quem eu lucro chorando. E Jesus diz assim, então você não lucre comigo. Era melhor você começar a lamentar por vocês e pelos vossos filhos, por aquilo que está por vir. Choros, choros e choros. Dentro da linguagem bíblica do Novo Testamento, tem significados diferentes, são expressões diferentes, e nós precisamos entender isso. Uma terceira coisa, a necessidade da hermenêutica é em auxiliar o cristão na sua incumbência de anunciar o Evangelho. Claro, quem interpreta melhor vai falar melhor. Quem melhor vai ao texto e sai com o seu significado, carregando o seu sentido e significado, de uma melhor pesquisa, de um melhor trabalho, de um melhor aprofundamento, ele vai falar com mais clareza. Ele vai poder, sim, anunciar com mais fundamento a palavra de Deus. Por último, e para concluirmos esta parte, a necessidade da hermenêutica é em transpor o abismo entre o autor, a audiência e a cultura das Escrituras com o leitor da cultura odierna. É aquilo que já falamos, diminuir as distâncias entre as culturas, que é o que veremos na nossa próxima fala, querendo Deus. Amém.